palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Coloquemo-nos sobre os nossos pés. Ao Senhor vamos dirigir uma oração para iniciarmos a nossa segunda aula de hermenêutica bíblica. E aos poucos aí voltando em ritmo de aula e espantando o ritmo de férias. Tem um irmão aí que dormiu na aula e disse que em casa foi assistir o YouTube e dormiu assistindo o YouTube também. Tá, o ritmo de férias tá pesado, né? A gente tem que espantar o ritmo de férias e começar e trazer de volta o ritmo de aula. Vamos orar. Querido Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome, agradecemos o Senhor por mais esta noite, mais esta oportunidade de estarmos na Tua presença para estudarmos a Tua palavra. Te agradeço, te glorifico pela vida de cada irmão que presente já se faz, e aqueles que estão a caminho, rogo a Tua bênção, a Tua proteção sobre a vida de cada um. Nos dê uma aula abençoada, uma aula edificante, uma aula em que o Teu nome uma vez mais seja glorificado. A nossa oração é esta, feita em nome de Jesus. Amém. Capítulo 2, página 11, passaremos a falar sobre figuras de linguagem da Bíblia. Semana passada introduzimos o assunto da hermenêutica, do que se trata, a teologia exegética. Destacamos a importância da boa exegese e do perigo da exegese. Até compartilhei hoje com os irmãos, tanto no nosso grupo, quanto na rede social, a frase que falei semana passada, né? Havendo excesso de exegese, suplantando o lugar da exegese, teremos mensagens de morte e não de vida. Então nós falamos um pouco sobre isso semana passada. A hermenêutica, ela trata basicamente da interpretação, hermenêutica bíblica, interpretação dos textos sagrados. E para aplicarmos de forma plausível, de forma que nos permita ter um sucesso na nossa garimpagem, precisamos conhecer o texto com o qual estamos trabalhando, o texto bíblico. E então iniciamos na semana passada o capítulo 1 falando sobre a composição da Bíblia. A Bíblia é um livro que traz uma linguagem muito especial. Ela tem alguns recursos próprios que não são comuns a outras literaturas. Destaquei na semana passada alguns, não todos. Estamos falando aqui de forma básica, no curso básico. Aliás, até no curso médio nosso nós temos uma pasta só para falar de teologia exegética, e é mais profundo. E depois, quando você vai a um nível avançado, você vai estudar as línguas originais, o grego, o hebraico, são as ferramentas para continuar se aprofundando na hermenêutica, na exegese, na interpretação. Então, é um campo vasto que a gente nunca vai esgotar. Você vai ter aí arqueologia, história, são outras disciplinas que ajudam o conhecimento hermenêutico, interpretativo das Sagradas Escrituras. Se você estudar a cultura, a língua, a política, da época, enfim, tudo isso são as informações necessárias e pertinentes a uma boa hermenêutica. Então, nós estamos falando aqui de forma básica, de uma forma preliminar, levando aos irmãos as ferramentas básicas para trabalharem na hermenêutica. Então, nós falamos aqui alguns recursos literários da Bíblia, na semana passada, como por exemplo, a comparação, o contraste, a repetição, o intercâmbio, a
particularização, a generalização, a interrogação, preparação, sumarização, harmonia, dentre outras. Foi as que... E hoje, capítulo 2, vamos falar das figuras de linguagem da Bíblia Sagrada. Então vamos a elas. Figuras de linguagem ou de retórica são recursos linguísticos empregados pelo escritor para expressar de modo concreto suas ideias, evocando algum tipo de imagem real, comparação ou de correspondência entre as palavras e o pensamento. Na exposição da mensagem de Deus, a Bíblia usa, além da linguagem literal, a linguagem figurada ou simbólica, que pode ser entendida pelo contexto ou pela comparação de outras passagens no mesmo assunto. Ponto. Primeira coisa aqui, precisamos distinguir, quando estivermos estudando um texto bíblico, precisamos distinguir inicialmente no nosso trabalho hermenêutico, no nosso trabalho exegético. Primeira distinção que precisamos fazer: este texto, que ora estou lendo, ele é um texto literal ou é figurado? A linguagem que está sendo aqui utilizada é literal ou é uma linguagem simbólica, alegórica, ou seja, figuras de linguagem? Então você precisa responder a esta primeira pergunta, a esse primeiro questionamento. Se você está diante de uma linguagem literal, você está diante de uma linguagem simbólica. Isso aí é muito debatido quando se trata de interpretação, principalmente de profecias. Mas não só nas profecias que você vai ter que usar a habilidade de discernir entre o literal e o figurado. Você quer ver uma coisa? É simples, vou usar um exemplo muito simples. Jesus, ele usou muito, ele esbanjou, ele foi pródigo no uso do recurso da linguagem figurada, até mesmo aplicando a si mesmo. Por exemplo, certa feita, Jesus disse de si mesmo que ele é a porta. E aí eu pergunto, Jesus estava falando literalmente? Ele é uma porta, com tranca, com fechadura, ele é uma porta? Essa linguagem não é literal, porque quando nós estamos dizendo linguagem literal, implica em dizer que aquilo que está escrito é exatamente aquilo que está escrito. Você não tem o que mexer, aquilo é aquilo, ponto final. Quando a linguagem figurada, está sendo usada uma figura de linguagem, uma palavra que na verdade quer dizer outra, está abrindo uma porta, está abrindo um leque de compreensão para outras verdades espirituais que estão por trás daquela palavra que foi utilizada. Obviamente, então, aqui no exemplo da porta, quando Jesus fala eu sou a porta, ele está dizendo que ele é o único caminho, a passagem, para se chegar ao lugar desejado, tem que passar por ele, não vai chegar lá a não ser por ele. Se estamos falando da caminhada em direção ao céu, ele diz eu sou a porta, ele está dizendo ninguém vai entrar no céu sem passar por mim. Não tem João, Maria, José, Santo isso, Santo aquilo, não. Eu sou a porta, tem que passar por mim para entrar no céu. Não é uma linguagem figurada. Esse aqui é um dos exemplos. Eu estou trazendo aqui, como disse, um bem simples. Mas nós sempre teremos que responder a esta questão. O texto que eu estou aqui estudando, que eu estou trabalhando nele, que eu estou preparando para dar um estudo, uma pregação, um ensinamento, enfim, estou trabalhando com uma linguagem, com um texto que a linguagem básica dele é literal ou é figurada. Se é literal, bem, não tem muito o que acrescentar, é aquilo ali, ponto final. Se é figurado, aí você tem que ter um pouquinho de freio, bom senso, cuidado na hora de interpretar essas figuras de linguagem.
porque também tem gente que vai extravasar, vai extrapolar, já que é figurado. Então, irmão, eu acredito, aí começam as conjecturas. Então, entra num caminho que também pode ser muito perigoso. Enfim, a Bíblia usa a linguagem figurada, e usa muito. E então, nós temos que entender o que cada figura de linguagem está querendo nos comunicar. Então, vamos voltar aqui. Muitas figuras de linguagem, figuras de retórica, estão no texto bíblico, tornando a ideia enfática, mantendo sempre a clareza do pensamento. A Bíblia é assim um livro de metáforas, símiles, metonímias, alegorias, tipos, símbolos, etc. Tudo isso aqui são figuras de linguagem. Metáfora, metonímia, símile, alegoria, pleonasmo, prosopopeia, tudo são figuras de linguagem. Aqui você vai precisar relembrar um pouquinho daquelas aulas de língua portuguesa, comunicação de expressão. Tem gente que é da época que não chamava de português, não, era comunicação de expressão, por aí vai. Tem que lembrar um pouquinho disso daqui também. Até um ponto que nós vamos destacar hoje ainda, antes de entender a Bíblia teologicamente, nós precisamos, pelo menos minimamente, conhecê-la gramaticalmente. Se nós temos muita dificuldade com a gramática, nós naturalmente vamos ter dificuldade com a interpretação do texto bíblico, porque é interpretação de texto. Então você precisa conhecer a língua que você está trabalhando na interpretação. Se a gente não conhece bem a nossa língua, a gramática, a gente corre o risco também de cometer equívocos na hora de interpretar determinados textos. Então, não tem jeito. Como é que eu faço, irmão Márcio? Para aprender expressão de texto, é muito tempo que eu já deixei a escola, né? Não tem outro caminho, é estudar mesmo. A leitura, bastante leitura, o hábito da leitura nos ajuda muito na melhora dessa ferramenta que é fundamental de interpretação de texto. Não tem mágica, você não tem que ler. Vai fazer o quê? Você quer aprender a interpretar texto, você vai ter que ler texto, trabalhar com texto, não tem outra coisa a fazer. Aqui não há espaço para mágica, feitiçaria, não, aqui é trabalho mesmo, é leitura, para poder aprender. Passaremos a estudar algumas dessas figuras, as quais encontramos no texto sagrado. A primeira delas, está aí, eu coloquei, é o símile. O símile, o próprio nome já ajuda a gente a compreender. Consiste em uma comparação formal entre dois objetos ou ações que não estão materialmente relacionadas entre si. Normalmente, precedido por uma conjunção de comparação, com vista a impressionar a mente com algo concreto, parecido ou semelhante. Então, quando você usa o recurso do símile, você está querendo impressionar a mente, ou do ouvinte primário, estamos falando do escritor, quando usou o recurso do símile, ou ele quer impressionar o seu ouvinte primário ou o leitor, e depois vai ter acesso a esse material. E claro, sempre guiado pelo Espírito Santo. O escritor humano, guiado pelo Espírito Santo, fez uso deste determinado recurso com fins a produzir um impacto, trazer vamos dizer assim, chamar a atenção. Ele quer reforçar a expressão, o texto. Então, ao invés de usar apenas o recurso literal, ele vai lá e usa esses recursos de linguagem figurado, símile, metáfora, porque você dá mais corpo, você traz uma impressão. Isso aqui é um recurso que toda pessoa que tem habilidade na escrita, uma das principais características dos melhores escritores
e eu gostaria muito de tê-lo, porque isso é fantástico. Eu observo isso enquanto leio e me esforço para poder aplicar quando escrevo. É o recurso da metáfora. A metáfora, a gente vai falar dela na sequência. O símile também, porque está praticamente lado a lado. Você traz luz, você lança uma luz muito forte, você produz um impacto, você traz uma boa impressão ao leitor e você consegue comunicar de uma forma extraordinária aquilo que você quer transmitir, quando você foge um pouquinho do literal e começa a usar esses recursos figurados. Você quer ver um exemplo? A gente está falando da minha escrita, um livro que a maioria, se não todos aqui, adquiriram e talvez não só adquiriram, mas também leram, que é o Conversão Parcial. Até o título ele foi mudado quase que na última hora, porque desde o começo, até quase a hora de preparar a capa, o título do livro que eu tinha proposto, depois mudou e eu até agradeço dele ter mudado, achei que ficou melhor o Conversão Parcial. Mas a princípio o título do livro era justamente um símile, que era o pão não virado, o bolo não virado, a síndrome da conversão parcial. A síndrome da conversão parcial, portanto, seria o subtítulo. E eu ia colocar como título bolo não virado, para produzir assim, que história é essa? Bolo não virado e tal. Quem já leu sabe do que estou falando. É justamente o recurso que Oséias usou para apontar o povo de Israel. Ele fez essa comparação. Ele disse que Israel, na verdade ele usou a expressão Efraim, que é uma tribo que estava representando toda a nação de Israel, e ele disse que Israel era como um bolo que não foi virado. Mas como assim? Bolo não virado? Olha aí, isso é uma linguagem figurada, não é literal. Israel não é um bolo, tampouco um bolo não virado. O que ele está querendo dizer quando ele faz a comparação de Israel com um bolo que não foi virado? Aí você já desperta a curiosidade, impressiona, produz impacto. É o uso da linguagem figurada, e a Bíblia faz muito isso. Aí você então vai entender o que é um bolo não virado, para você entender o que é esse Israel do qual o profeta Oséias está falando. Um bolo não virado é um bolo que é assado de um lado, cru do outro, então é parcial, é pela metade, não é inteiro, não é completo, não é todo devoto, não é todo entregue, não é todo comprometido, é pela metade, serve pela metade, etc, etc. Então, a verdade, esse meu livro começou justamente do estudo deste assunto que eu estou aqui abordando, deste tema proposto pelo profeta Oséias, do bolo ou pão não virado, dependendo da versão. É isso aqui, é o símile. É uma comparação formal entre dois objetos ou ações que não estão materialmente relacionados entre si, normalmente precedido por uma conjunção de comparação. E lá está, Efraim é como um bolo, é como, é parecido, é semelhante. Você está usando esse recurso da comparação para impressionar a mente. Eu trouxe, na verdade, aqui um outro exemplo, Jeremias 23, 29. Porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha, a pedra, a rocha. Não é a minha palavra como fogo, não é a minha palavra como martelo. Isso aqui é comparação. Aí você vai, puxa, a palavra de Deus é como fogo. Quais são as propriedades do fogo? O que o fogo faz? Purifica, por exemplo. Queima, retira a escória. Quando você leva um ouro, uma prata e o submete ao fogo, você arranca a impureza. E apesar de passar pelo fogo, mas quando você retira aquele metal puro, purificado, valioso. Estou usando aqui um exemplo da comparação do fogo com a palavra. É isso que o profeta está querendo dizer. A palavra tem esse poder. Ela te confronta, ela toca na sua falha, na sua fraqueza, no seu pecado, porque à medida que ela toca, ela está queimando. Ela está querendo arrancar aquilo da sua vida, está querendo tirar aquilo do seu caminho, purificar, para que você saia do outro lado, depois de ter passado pelo fogo, pela palavra, pelo confronto, pela ministração, você sair purificado.
Um exemplo, ele diz que a palavra também é como um martelo, que esmiuça, a rocha, a penha, a pedra, a palavra. Mais uma vez, não é literal. A palavra não é um martelo. A palavra não é fogo. Isso é recurso. Isso é um recurso linguístico para trazer estas comparações. Vamos para a metáfora. Metáfora é a figura em que se afirma que alguma coisa é aquilo que na verdade ela representa, ou simboliza, ou com que se compara. A metáfora só se distingue do símile por lhe faltar o elemento de comparação que há neste. Na metáfora você subtrai o elemento de comparação, apesar de usar uma comparação. Mas você não usa a expressão, por exemplo, é como, é semelhante, é parecido. Então você subtrai essa expressão que dá a comparação, e você subtrai, mas você está trazendo também uma comparação. Exemplo aqui, Zacarias 3:8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Está falando de quem aqui esse texto? É uma profecia referindo-se a quem? Então ele está usando uma metáfora. Quando ele diz que vai vir o renovo, na verdade é aquele que renova, é aquele que restaura, que coloca as coisas no devido lugar, que tira o que está errado, coloca o que está certo, produz renovo. Então, a metáfora aplicou o termo renovo, na verdade, àquele que é o renovador, o que provoca renovação. Isso aqui é um uso da metáfora. Parece simples isso que a gente está falando, ou talvez para alguns complexos, mas é importante. É importante a gente compreender essas figuras de linguagem na hora de interpretar os textos bíblicos. Eu já trouxe aqui alguns exemplos aberrantes do que a gente vê e que lamentavelmente houve de má aplicação da compreensão, da não compreensão e naturalmente ou consequentemente a aplicação. Houve falha na compreensão, vai haver uma falha na aplicação, porque você primeiro entende para depois transmitir. Se você entende equivocadamente, você vai transmitir equivocadamente. Então eu trouxe já alguns exemplos, vou lembrá-los aqui de um, que a gente já falou disso aqui, eu me recordo bem lá no começo do nosso curso, de um pregador que estava falando sobre o texto, remetendo ao período da esterilidade de Sara, esposa de Abraão, a qual não dava filhos a Abraão, e depois o texto vai dizer que quando cessou o costume das mulheres, Sara deu um filho a Abraão. Depois de cessar o costume, a expressão que a Bíblia está usando, costume das mulheres, é uma expressão figurada. Está usando uma expressão figurada. Ela está usando uma expressão assim que seja mais branda do que usar aquela expressão direta, que pode trazer talvez algum escândalo ao ouvinte ou ao leitor. Algumas pessoas se escandalizam se a gente falar que o texto está dizendo de menstruação. Se a Bíblia tivesse escrito isso, ela não menstruava. Meu Deus, que coisa! Ai, Jesus, está na Bíblia isso? Então vou usar um termo aqui, o costume das mulheres, cessou. Ela não tinha mais, já ultrapassou a menopausa, já tinha quase 90 anos de idade. Mas a pessoa, quando leu o texto, e leu lá o costume das mulheres, ele entendeu que estava se tratando dos costumes das igrejas modernas.
contemporâneas, que tem o seu costume. A igreja A, B, C não tem costume de a mulher usar brinco, usar maquiagem, usar calça comprida. É costume, ela usa saia longa e não usa maquiagem, tá, o costume. Aí ele disse assim, olha lá, quando ela aboliu os costumes, Deus operou e trouxe o milagre na vida dela. Foi ela sair de uma igreja que tinha costumes e foi para uma que não tinha costume, o milagre aconteceu. Então, meu irmão, sai fora dessas igrejas aí com costume. São elas que estão atrasando o milagre de Deus na sua vida. E teve aleluia e glória a Deus com força, hein? Era tudo que alguns queriam ouvir, aquele cidadão falou. Era o que eu queria ouvir, estava esperando alguém falar e pronto. O que é isso? Foi uma má interpretação, não sei se involuntária ou voluntariamente, não sei se por descuido ou por maldade, não sei se por ignorância ou com malícia, não sei, Deus o sabe, mas que ele mancou feio aí, deu uma mancada feia, deu. Agora, se você tem acesso a púlpito, a microfone, ao povo, você está diante de pessoas que conhecem, mas também de pessoas que não conhecem. Você está diante de pessoas que têm um grau de conhecimento bíblico, uma caminhada com Deus, experiência longa, mas você pode estar diante de novos convertidos. E para um novo convertido, a pessoa está com paletó e gravata e microfone na mão, é praticamente Deus falando. É verdade ou não é? Você nunca foi novo convertido, não? Camarada está com paletó, gravata, batendo o pé forte no púlpito, falando língua estranha, é Deus na terra. O que ele falar, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, olha só o perigo de você falar uma bobagem. Alguém não vai aceitar, não. Isso aí é bobagem. Mas o outro, não, rapaz, que isso? O pastor falou lá. Para ele também tem outro detalhe. Todo mundo que subiu no púlpito é pastor. O pastor falou lá, rapaz. É assim mesmo. É desse jeito mesmo. Então, temos que ter cuidado. O assunto da linguagem figurada, da interpretação das figuras de linguagem, é fundamental, é importantíssimo. Isso aqui lida com vida e com morte. Vamos aí o próximo. Metonímia. Mais uma vez digo a vocês, nós estamos aí na página 12, eu não estou trazendo todas as figuras de linguagem da Bíblia. Deixa eu até olhar aqui, na verdade eu coloquei aqui 12, e não são todas. É uma boa parte, mas não são todas. A Bíblia tem outros recursos, né, que eu não relacionei aqui. Metonímia é o emprego do nome de uma coisa pelo de outra com que tem certa relação. A gente vai ver isso aí. A gente usa muito isso também no nosso dia a dia, nas nossas palavras, na nossa conversação informal. A gente usa, nem sabe que é uma metonímia, mas a gente usa corriqueiramente na informalidade dos nossos diálogos. Por exemplo, uma metonímia aonde você usa a expressão que é o efeito, mas você está, na verdade, querendo se referir à causa. Essa relação de causa e efeito, você usa o efeito, mas você quer se referir à causa. Lá em Gênesis 25, 23, foi dito que estava no ventre, aqui é de quem? De Rebeca. No ventre de Rebeca, 2 nações há no teu ventre. Aí eu pergunto, ela estava grávida de 2 nações? Alguém fica grávida de 2 nações? Aqui a relação de causa e efeito. Eram 2 vidas, né? 2 pessoas, a saber, Esaú e Jacó, mais 2 que dariam no futuro origem a 2 nações. Esaú aos Edomitas, Jacó a Israel. Então ali estava um representante de 2 nações. Deveria dizer, você traz no ventre 2 crianças, 2 seres humanos, que vão dar origem a 2 nações. Mas a metonímia, aqui você usa o efeito pela causa. Então ao invés de você falar da causa,
Você fala do efeito, mas você quer se referir, na verdade, à causa. A gente usa muito essa expressão. Você quer ver uma coisa? Quando a gente vem num culto, por exemplo, que a igreja está cheia, lotada, galeria e tal, aí alguém te pergunta, e aí, quem foi no culto? Rapaz, foi todo mundo. Mas como é que coloca todo mundo, o mundo inteiro dentro dessa igreja aqui? Mas você diz, não, estava todo mundo lá. De outra sorte, uma igreja como essa, que deve caber aí seus bem acomodados, aí 500, né, com galeria e tal, 600 pessoas, se por acaso tem 80, numa igreja que cabe 600, e alguém te pergunta, você diz assim, rapaz, não foi ninguém. Não foi ninguém. Mas como assim? Tinha 80 pessoas e você diz que não foi ninguém. O que você está usando? Você está usando uma força de expressão. Você quer trazer impacto, você quer impressionar, mostrar, mas olha só, são esses recursos de linguagem. Tem que ser cuidadoso na hora de interpretar. Você não está sendo literal. Mas não tinha ninguém, nem você foi. Não, eu fui. O pastor também, não, ele foi também. Ah, então calma aí, como é que não tinha ninguém? Não, tinha pouca gente, é isso que eu quis dizer. Ah, então, você não está sendo literal. Da mesma forma, o contrário, quando você disse que foi todo mundo, você não está sendo literal, você está querendo dizer que tinha bastante gente, estava lotado, etc, etc. Então a gente usa isso no dia a dia, precisamos saber interpretar. Aqui o contrário, a causa pelo efeito. Lucas 16, 29, a parábola, né, entre aspas aqui, a controvérsia se é ou não uma parábola, do rico e Lázaro, e está lá o rico no Hades, pedindo para retornar e pregar aos seus irmãos, e Abraão diz, não, lá tem quem pregue, eles têm Moisés e os profetas, só que Moisés e os profetas, a qual Abraão está se referindo, ali no seio de Abraão, não é literalmente Moisés e os profetas, mas ele está se referindo aos escritos de Moisés, a lei e os escritos dos profetas, os livros proféticos. Eles têm lá o registro deixado por Moisés e pelos profetas, mas ele vai dizer Moisés e os profetas. Mais uma vez, não é literal, não é Moisés literalmente, e nem os profetas. Aqui é a relação de causa e efeito. Então ele está tratando aqui do efeito produzido por Moisés, que são os escritos dele, mas ele vai usar a causa, Moisés. Mesma coisa em relação aos profetas. Isso é metonímia, efeito pela causa, causa pelo efeito, o sujeito pelo seu respectivo atributo, ou adjetivo, ou qualidade. Gênesis 41, 13, como nos interpretou os sonhadores por seus sonhos. Não é interpretar o sonhador, mas o sonho o adjetivo ou adjunto, né, no caso aqui, do sujeito. Como você me interpreta? Não é a mim, pessoa, minhas palavras, meu sonho, e assim sucessivamente. Do atributo ou adjunto pelo sujeito, aqui é o contrário, falem os dias, a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, os dias, a multidão dos anos, está falando de uma pessoa que tem idade avançada, que tem experiência adquirida com o passar dos tempos. Os dias não falam, os anos não falam, mas quem já viveu muitos dias, muitos anos, acumulou experiência, então este vai ensinar com sabedoria. Mais uma vez aqui são essas figuras de linguagem. Vamos ao quarto aqui, a gente falou do terceiro, metonímia, e apresentamos alguns exemplos. Agora falemos da sinedoque. Os nomes são belíssimos, né? E volto a dizer, esses nomes aqui não tem a ver exclusivamente com o texto sagrado, isso aqui tem a ver com a nossa língua portuguesa, tem a ver com as figuras de linguagem do nosso idioma. Sinedoque é a substituição de uma ideia por outra que lhe é associada. Exemplo, do gênero pela espécie,
do geral pelo particular. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Está se referindo a João Batista quando estava pregando e as pessoas que iam ouvi-lo. Aí você tem lá no texto, saiu Jerusalém, a cidade não saiu do seu lugar, mas as pessoas de Jerusalém, as pessoas vieram da Judéia, as pessoas vieram da circunvizinhança do Jordão. Então aqui ele está pegando o geral, mas para falar do particular, são as pessoas do local. Isso é um sinedoque. Inverso, do particular pelo geral. O pão nosso de cada dia dai-nos ou dá-nos hoje. Quando você ora, na sua oração, pedindo provisão, você ora e diz: Deus, me dá o meu pão de cada dia. Você já pensou se Deus interpretasse a sua oração de forma literal? Ah, é pão que você quer? Então você vai comer pão no café, pão no almoço, pão na janta. Se acordar com fome de madrugada, tem pão e pão e pão. Se achar ruim o pão, você abre o pão e bota pão dentro do pão, come pão com pão, pão assado, pão sei lá o quê. Como é que é aquele quando a gente corta lá e vai para o forno? Torrada. A pessoa, se Deus interpretasse literalmente: Senhor, meu pão de cada dia. Não, não é só pão. Um salame também, o presunto. Por aí vai, uma coisa vai puxando outra, né? Uma coisa puxa a outra, puxa a outra. Então, você está falando, usando uma expressão particular, pão, mas você está se referindo ao geral, alimento, sustento, pão. Você fala assim: ah, o camarada está trabalhando, ele foi lá defender o pão dele, mas ele vai pegar o dinheiro do salário todo e vai comprar de pão? Não, outras coisas, vestimenta, escola das crianças, passeio, lazer e tal. Mas você pega algo particular e generaliza. Não, foi em busca do pão. Então, a Bíblia usa esse recurso também. Se a pessoa, eu volto a dizer, gente, parece besteira, mas tem gente que pega um texto desse aqui, que está na cara, que é figurado, mas usa literalmente. E aí é o problema, porque é um texto figurado e alguém o interpreta de forma literal. Do todo pela parte, és pó e ao pó tornarás. Ou seja, nós viemos do pó da terra, fomos formados do barro. Mas não é que somos somente pó, mas nós dizemos, somos pó. Fomos formados originalmente do pó. E vamos voltar ao pó, ou seja, a terra vai, depois que a pessoa for sepultada, vai dar cabo de tudo aquilo que é matéria. Então você está fazendo uso aí desse sinedoque do todo pela parte, ou da parte pelo todo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Suor está se referindo aqui ao cansaço, ao esforço, à dedicação, o esmero, o trabalho, para então ter direito à provisão. Hipérbole é a afirmação em que as palavras vão além da realidade literal das coisas. Aliás, quando eu usei o exemplo aqui do mundo, todo mundo veio à igreja ou ninguém veio, eu estava usando a figura de linguagem que é essa aqui, a hipérbole, é o exagero. A gente gosta muito dela, a gente usa bastante, o exagero. Ganhou um pouquinho de dinheiro a mais, fala que está rico. Chegou aquele bônus, o 13º, estou rico. Do contrário, também se faltou um pouquinho a mais, não, rapaz, hoje eu estou numa miséria. Hoje só Deus também, exagero, né? A gente gosta desse exagero. O culto passou 10 minutos, parecia que não ia acabar mais. Parecia que não ia acabar nunca mais. Passou 10 minutos do horário. A gente gosta do exagero, para impressionar e tal. Ok, é figura de linguagem, é válido. Só tome cuidado para que a pessoa que te ouve não interprete literalmente. Acredite que você está sendo literal, quando na verdade você está usando linguagem figurada. Exemplo aqui, Deuteronômio 1:28.
quando está falando das cidades que seriam conquistadas pelo povo de Israel, quando adentrasse, atravessasse o Jordão, e aí Moisés está falando: olha, as cidades que vocês vão lutar contra elas e no poder do Senhor conquistá-las, são cidades grandes e fortificadas até o céu. Ó, muro das cidades vai até lá no céu. Isso é uma hipérbole, isso é um exagero. Uma outra hipérbole que tem gente que não quer acreditar que é hipérbole, quer ter como literal, porque se trata de Jesus, dos registros do Evangelho. Mas uma hipérbole que João usou no final do seu livro. O que João escreveu no final do livro dele, dizendo respeito aos feitos de Jesus em seu ministério terreno? João disse assim: se eu fosse escrever tudo o que ele fez, não haveria espaço no mundo para conter todos os livros. Acaba aí, gente. Eu sei que Jesus fez muita coisa em 33 anos de ministério. Você também sabe, nós concordamos. Não se trata aqui de menosprezar, de diminuir, de desprezar o poder, a majestade do ministério. Mas João está usando uma hipérbole, dizendo que o mundo inteiro, se você empilhar livros em todo o planeta Terra, se ele escrevesse todos os livros, não ia dar conta de escrever tudo o que Jesus fez em 33 anos. Isso é uma hipérbole. Ele está querendo simplesmente provocar essa impressão: Jesus fez muito, muito, muito mais do que o que está escrito. Isso é fato. Não escreveram tudo. E aí ele pegou, então, foi para esse extremo aí da hipérbole. Ele não disse, você vai olhar lá no texto, ele não disse que não caberia nos livros que estão no mundo. Ele disse que o mundo não comportaria livros que se escrevesse. Ou seja, um exagero muito grande. Ironia é um outro recurso que a gente utiliza bastante. Expressão por meio da qual o que se diz expressa o contrário do que se deseja dizer, porém, sempre de tal modo que se ressalta o sentido verdadeiro. Agora, a ironia, ela é bem captada, ela é percebida com facilidade quando a gente ouve, nem sempre quando a gente lê. É muito fácil de você captar, por causa da forma de expressar, a tonalidade da voz, né? Aquele tom sarcástico, às vezes seguido de uma risada e tal, você percebe que a pessoa está sendo irônica, mas quando está sendo escrito, nem sempre você percebe. Às vezes você vai precisar o contexto para entender. Por exemplo, quando a gente age com ironia, você está num período aí que o negócio aí está pegando fogo aqui na região, como estava na greve aí da polícia. Aí alguém fala: como é que está lá o bairro lá? Você fala: está tranquilo. Aí já provoca a gargalhada, porque você sabe que eu estou sendo irônico, estou querendo dizer o contrário. Posso ir lá? Você fala: vai lá para você ver. Mas se estivesse escrevendo isso, está tranquilo. Como é que você sabe? Lendo, está tranquilo. Se eu estou dizendo a verdade, estou sendo irônico, estou sendo literal nas minhas palavras, ou estou usando a ironia. Na escrita, às vezes é difícil se perceber. Na fala, é fácil, por causa da forma de expressão. Na verdade, eu coloquei um exemplo aqui, mas eu quero usar para vocês quero lembrar outro exemplo. Quero lembrar o exemplo do episódio do encontro de Micaías com o rei Acabe. Está lá Acabe, os profetas, profetizando para Acabe que ele poderia ir para a batalha. Josafá pediu que fosse consultado os profetas antes de ir para a batalha. Acabe trouxe lá os profetas dele, e todos os profetas a uma só voz diziam que ele deveria ir para a batalha, que a vitória era garantida. Aí o Josafá achou esquisito aquele movimento. Olha a pergunta de Josafá: Acabe, os seus profetas aí, você não tem aqui um profeta do Senhor? Olha a diferença. Acabei de ouvir aí 400 profetas seu, mas não tem um que não seja seu, mas que seja do Senhor.
Aí o Acabe diz: eu tenho aí o Micaías. E por que não trouxe ele? Eu não gosto dele. E por que eu não gosto? Ele só fala mal contra mim. Aí o Josafá: então traz esse aí. Esse é o do Senhor. Esse é do Senhor. Aí foram buscar o Micaías, estava lá no cárcere. O soldado que foi buscar o Micaías, vou usar aqui um popular, já deu uma ideia a ele no caminho. Falou: ó, está todo mundo dizendo isso aqui. Rapaz, fala a mesma coisa, você fica bem na fita. Está todo mundo falando, você vai lá e fala a mesma coisa, rapaz. Não entra em contradição, não cria dificuldade. Até os seus dias de cárceres acabam. Você vai ter acesso também à mesa, ao banquete. Qual foi a resposta de Micaías para o soldado que foi buscá-lo no cárcere e estava trazendo? Disse ele: vive o Senhor, tão certo como vive o Senhor, aquilo que o Senhor colocar na minha boca para falar, isso eu falarei. Está lá no capítulo 22 do primeiro livro de Reis. Aí o Acabe Micaías chegou na presença de Acabe. O Acabe já foi logo perguntando: então, Micaías, o que é que você diz? Devo ir para a batalha? O Senhor vai me dar vitória? Qual foi a resposta de Micaías? No primeiro momento, Micaías disse: vai que o Senhor é contigo. Vai que o Senhor é contigo. A gente poderia ficar assim: ué, ele mentiu? Ele estava sendo irônico. E o Acabe percebeu a ironia, porque logo na sequência Acabe diz assim: não brinca comigo, fala a verdade. Não é momento para ironia, para brincadeira, fala a verdade. Aí o Micaías então contou: eu tive uma visão. Aí começou a contar a visão. Mas no primeiro momento ele foi irônico, e o Acabe percebeu que ele foi irônico, porque ele disse: pode ir, vai, você vai ver a vitória que está te esperando lá. Mais ou menos assim: eles não mandaram você ir, o que você está esperando? Vai, pode ir. Não, estou falando sério, para de brincadeira, eu quero que você fale a verdade. Aí é a verdade? Então eu vou falar a verdade. Não é que ele mentiu, ele foi irônico. Às vezes a gente é irônico, a gente não está mentindo, a gente está dizendo uma coisa. Olha aqui o que é a ironia. Ironia é isso aqui, ó. É a expressão por meio da qual o que se diz expressa o contrário do que se deseja dizer, porém sempre de tal modo que se ressalta o sentido verdadeiro. Quem ouve entende, quem ouve percebe, né? Capta a vossa mensagem, sabe o que você está querendo dizer. E mais uma vez, na leitura, às vezes a gente não percebe. O contexto vai nos ajudar a entender. A Bíblia usa bastante ironia, tem muito recurso. Jesus algumas vezes usou ironia também. Jesus usou ironia, deixou irritado o sumo sacerdote quando estava o questionando pré-crucificação. Paulo, da mesma forma, de vez em quando usou do recurso da ironia. Isso é um recurso linguístico, tá? Que não é muito bom ser abusado, principalmente quando você está pregando e tal, porque às vezes torna também um pouco cansativo, descredibilizador, mas vez por outra é um recurso que você traz assim um impacto, como a gente está dizendo. É esse o interesse da Escritura, produzir essa fixação, esta compreensão do que se está comunicando. Então esses recursos linguísticos, eles ajudam. Prosopopeia, oh, que nome bonito, né? Diga uma palavra que é, como é que é? Polissílaba, isso é na época, né? Prosopopeia. O que é uma prosopopeia? É a personificação de coisas ou de seres irracionais. Quando você dá personalidade, você atribui, né, personalidades a coisas, objetos, seres irracionais, objetos inanimados, e você atribui uma personalidade, uma capacidade de raciocínio, de expressão. Todos os meus ossos, um exemplo, dirão: quem é como tu? Isso é uma prosopopeia, ele está atribuindo personalidade aos ossos, como que os ossos pudessem dizer. A gente usa muito a prosopopeia, quer ver?
comum, a gente fala o tempo todo. A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. A Bíblia não fala. Ela não fala. As páginas, isso é um objeto inanimado, um livro. Ele não fala, mas ele transmite através da escrita. E você tem a sua mensagem, você lê a mensagem. Mas a gente diz, a Bíblia fala, assim a Bíblia nos diz, assim a Bíblia fala. Ó, deixa eu... Só se for a Bíblia em áudio, né? Se for a Bíblia em áudio, a Bíblia fala. Você tá, a Wanda ouve lá a Bíblia em áudio, a Bíblia dela fala. Essa aqui é nossa, aqui a maioria não, né? Tem uns que eu vou meditar agora na Bíblia, aí deita lá, né? Essa meditação é profunda, deita em cima dela, com o ouvidinho nela assim, ó. Aí vai embora. Isso é a prosopopeia, que a Bíblia diz, a Bíblia fala. Os meus ossos, o que ele está dizendo? Todo o meu ser, vai dizer, né, com tudo que eu sou. Isso é do fundo da alma, algo assim do interior, é o que ele está querendo dizer. Usou esse recurso da prosopopeia. O meu rolo. Pai, isso aí está escrito lá. Se bem que... tá bom, né? Vamos para o antropomorfismo. A gente já tratou também disso aqui no estudo da doutrina de Deus. Falamos de antropomorfismo, antropopatismo. Morfê é forma, antropos, homem, é quando você atribui a Deus forma humana. Patismo, patia, sentimento, quando você atribui a Deus sentimentos humanos. Então são esses recursos. É a linguagem que atribui a Deus ações a faculdades humanas, até órgãos e membros do corpo humano. O Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração. Isso é antropomorfismo. Quando a gente fala, a Bíblia fala, né? Olha aí mais uma vez, a prosopopeia. A Bíblia fala bastante sobre o coração de Deus. A gente usa isso, coração. Mas o que é o coração? O coração é o órgão do nosso corpo humano que tem qual o objetivo? Qual a funcionalidade dele? Bombear sangue para o corpo. Ué, Deus tem um órgão para bombear sangue para o corpo dele, coração? Isso é uma figura de linguagem, mais uma vez. Quando a gente fala, é do fundo do meu coração, eu te amo do fundo do meu coração. Ninguém ama com o coração, é com a mente, está aqui, ó. A gente fala que está aqui. Você mora aqui, não paga aluguel, né? Está no lado esquerdo do peito. Isso é uma linguagem até poética, bonita, mas o coração não é para isso. Mas a gente usa esse recurso. Quando a gente fala, é do fundo, é com todo o ser. E diga-se de passagem, os gregos, eles não costumavam, principalmente na época de Jesus, usar a expressão do fundo do coração. A gente usa muito isso aí, né? É do fundo do meu coração. Não sei onde fica o fundo do coração também, né? É outro lugar que fica aí para vocês pesquisarem. Onde fica o fundo do coração? Do fundo do coração. Os gregos costumavam usar a expressão quando ele queria atribuir assim um sentimento intenso, muito forte, um sentimento extremado. Eles falavam assim, com todas as minhas entranhas, entranháveis de misericórdia, entranha. Você sabe o que são as entranhas? São as tripas. Eles usavam isso daí. E aí eu tenho uma expressão até que o reverendo Augusto Nicodemos, interpretando esse texto, ele chega à seguinte conclusão, que faz sentido, porque quando a gente sente uma emoção forte, a primeira coisa que a gente sente é lá nas tripas mesmo, é correr para o banheiro, né? Recebeu aquela notícia, você sente fundo lá. E tem uns que é mais, outros que é menos, né? Quando você
culto está indo, uma bênção, glória a Deus, aleluia, fogo de lá, fogo de cá, fogo na janela, fogo no ventilador, você está aí o pastor de repente fala, agora a gente vai ouvir o hino, e depois a mensagem está com a irmã Gabriela, vai trazer a mensagem, aí dá o culto, né, dá aquele, a perna trava, como é que é, o que, o último louvor aqui, e aí você já entra com a mensagem, o que? Não é mais ou menos assim? Eu não sei se acontece com você, comigo acontece. Depois que eu terminar aqui o antropomorfismo, aí o fulano vai dar continuidade aqui à aula, tá com você, eu não li não, eu peguei hoje aqui o material. Aí dá aquela emoção, corre para o banheiro e tal. Eles entendiam assim, que era o sentimento forte, realmente tá, você sente, é lá mesmo. Pregador da noite, vai no banheiro um monte de vezes, mas estamos falando de antropomorfismo. Vamos ao próximo aqui. Enigma é a enunciação de uma ideia em linguagem difícil de entender. Não é do domínio geral das escrituras, apenas temos enigma propriamente dito no caso de Sansão com os filisteus. Temos lá aquele episódio clássico, está o texto aí, um enigma. Alegoria é a narrativa em que as pessoas representam ideias ou princípios. As narrativas bíblicas são históricas, verídicas e não alegóricas. Temos, no entanto, uma interessante aplicação alegórica feita por Paulo do incidente de Agar e Sara e seus respectivos filhos. Ele diz lá, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, do versículo 21 ao 31, que toda aquela história se entende por alegoria. Ele vai usar ali o Isaac, o filho da livre, representando a nação de Israel, o Ismael, filho da escrava, representando os gentios e tal. Então ele vai aplicar todo aquele contexto histórico como uma representação alegórica do povo de Deus e das nações pagãs. Então nós temos aí de vez em quando, não só aqui, mas em outros episódios bíblicos, a gente tem o recurso da alegoria. O símbolo é um emprego de algum objeto material representando verdades morais e espirituais. Aliás, eu passei aqui, deixa eu ver. Não, na verdade a gente vai falar, a gente vai voltar a falar de símbolo e tipos lá na frente, no próximo capítulo. A gente vai voltar neles. Tipo também é a representação de pessoa ou transação futura na esfera espiritual religiosa por meio de transações, pessoas ou coisas do mundo material que tenham com elas certa correlação de analogia ou mesmo do contraste. Sobre os símbolos, tipos, parábolas e outras particularidades do texto bíblico, nós vamos falar no capítulo que se segue. Por isso que eu vi aqui resumido, mas a gente vai falar mais especificamente neste capítulo agora. Vamos falar agora de algumas particularidades do texto bíblico. Na verdade, já está na hora do intervalo. Eu estava perdido aqui no horário. Vamos para o intervalo aí, são 8h40, né? Os 10 minutinhos, às 8h50, a gente volta para falar do capítulo 3. Vamos retornando aqui então à página de número 14, o capítulo de número 3, as particularidades do texto bíblico. Este capítulo tem como propósito introduzi-lo ao estudo de 5 importantes elementos que compõem o texto bíblico. Apresento aqui 5. É claro que a gente sempre tem alguns a mais, mas aqui nós vamos tratar das parábolas, profecia, poesia, tipologia e simbologia. Então as parábolas, a profecia, poesia, tipo e símbolo. Aqueles que buscam conhecer melhor a Bíblia Sagrada, torna-se imperioso não negligenciar
o estudo destes elementos arraigados no texto sagrado. Comecemos aí falando então das parábolas. As parábolas. Tem gente que tem facilidade, tem outros que nem tanto, quando se trata de uma parábola. Aliás, para começo de conversa, o que é uma parábola? Do grego, parabolê. Parabolê é uma história terrena, mas que tem um sentido espiritual, celeste. Traz luz a uma verdade espiritual. Você usa uma história real, comum, cotidiana, terrena, óbvio, mas com o propósito de trazer clareza a algum princípio, alguma verdade, alguma revelação de caráter celestial, espiritual. Então, parábola é uma forma de história colhida da natureza ou de ocorrências diárias normais que lança luz sobre uma lição moral ou espiritual. Conhecido do antigo Israel, o ensino através de parábolas alcançou o seu apogeu no ministério terreno de Jesus Cristo. Particularmente, Jesus usou parábolas nos seus ensinos, pelo menos por duas razões. Em primeiro lugar, para ensinar os seus discípulos e a outros ouvintes. Para estas pessoas, o ensino por parábolas lançava luz sobre a verdade. Já a mesma parábola, que trazia clareza para um determinado grupo, encobria a verdade àqueles que não eram receptivos à revelação de Cristo como Messias de Deus. Então, as parábolas revelam verdades desconhecidas com base em verdades e fatos conhecidos. Para isto, lança mão de acontecimentos popularmente conhecidos como a perda de uma moeda, uma luz que brilha no escuro, um lavrador a lançar a semente no campo, homens ricos, homens pobres, a construção de uma casa, etc. Então, você pega histórias corriqueiras, cotidianas, comum, conhecida desde a criança até o ancião, mas naquela história, aquela verdade que está sendo ali transmitida, ela está lançando luz a uma verdade superior, está querendo apresentar uma revelação muito superior, espiritual. Apesar de usar elementos terrenos, a parábola sempre contém uma lição de cunho espiritual, isto é, há sempre uma analogia entre o espiritual e a ilustração terrena usada na parábola. Então, toda parábola, você precisa buscar qual é a verdade espiritual que ali está sendo ensinada. Você está lendo uma história que Jesus está contando, uma parábola, uma história, mas você, na hora de trabalhar hermeneuticamente, interpretativamente, você precisa buscar qual é a verdade espiritual, qual é a revelação espiritual que Jesus estamos trazendo aqui como exemplo as parábolas de Jesus, que Jesus está querendo transmitir com aquela determinada história. Bom, há 4 coisas que devemos ter em mente se desejarmos perfeita compreensão das parábolas de Cristo. 4 coisas, são elas. Primeiro, as parábolas nos evangelhos estão relacionadas com Cristo e o seu reino. As parábolas de Jesus sempre vai trazer uma revelação da pessoa dele, ou que tem a ver com o reino de Deus. Princípios do reino, a moral do reino, a espiritualidade do reino, quem vai entrar no reino, quem não vai entrar no reino, quem é o primeiro no reino, quem é o último no reino, enfim, as regras do reino, quem é o rei, quem é o servo, como se serve, etc, etc. A revelação de Cristo e do seu reino.
É isso que você vai encontrar sempre nas parábolas, tá? Primeiro lugar. Segundo lugar, as parábolas devem ser estudadas à luz do lugar e da época a que se relacionam. Deixa eu ler aqui, especialmente nesse ponto. A primeira aqui a gente já pode, não precisa não, mas o segundo, parábola deve ser estudada, estou na página 15, à luz do lugar e da época que se relacionam. A maneira ideal de assim proceder é estudar livros acerca de costume e cultura bíblica. Torna-se mais fácil entender, por exemplo, a parábola da moeda perdida, ao sabermos que as mulheres do Antigo Oriente lidavam muito pouco com dinheiro e que os seus recursos pessoais se representavam principalmente em forma de joias. Por isto, mesmo uma mulher que perdesse uma moeda ficaria muito ansiosa. Ainda pegando como exemplo aqui a parábola da dracma perdida, da moeda perdida, estudando um pouco da cultura judaica, da época em que Jesus contou esta parábola, porque a gente sempre olha, exegese, lá e antigamente, para depois você fazer o trabalho hermenêutico aqui e atualmente. Então precisamos primeiro ouvir e entender como ouvinte primário, como alguém que ouviu primariamente a mensagem de Jesus. Você tem que se transportar no tempo e no espaço para o local, a época em que a parábola foi dita. Então Jesus está falando de uma mulher do primeiro século, que tinha 10 dracmas. Você vai precisar entender o que significa uma mulher ter 10 dracmas. Uma mulher que tinha 10 dracmas, quando a gente estuda um pouquinho de cultura, você vai perceber que ela ganhava, era um colar com 10 moedas. Isso era um presente do marido ou do noivo, demonstrando comprometimento. Estava comprometido com ela, e ela demonstrava, por sua vez, a honra para com o seu marido, ou o seu noivo, a quem ela estava comprometido, desposada, guardando, protegendo, zelando aquele presente que recebeu. Se ela perde, ela está dando uma mensagem para ele que ela é descuidada, negligente, não está tendo zelo pelas coisas que dele recebeu, não está levando tão a sério. Então, quando ela percebe que perdeu, tem que achar antes que o marido, o noivo, chegue e encontre sem aquela dracma. O que isso tem a ver com o reino? O que isso tem a ver com Jesus? O que isso tem a ver com a igreja? Perder valores, e o noivo voltar, e nos encontrar com valores perdidos. Como é que faz? Ele tem que achar essa dracma antes que ele volte, porque depois, se formos negligente e tal... Então, quando você entende a história lá, você consegue ter a sua visão, a sua mente ampliada, para entender essa mesma história no aspecto espiritual. Ela começa a fazer sentido dentro do reino de Deus. Então isso é importante, entender a parábola à luz do lugar e da época, a história como ela é lá, para depois então a interpretação de acordo com Cristo e o seu reino. Terceiro, aqui a gente já comentou, observe a explicação das parábolas dada por Jesus. Esse é o terceiro ponto, não precisava nem comentar. Tem parábolas que Jesus contou e que os próprios discípulos não entenderam. E depois, estando à parte com Jesus, perguntou: o que significa aquela parábola? Aí Jesus foi e explicou o significado da parábola. A parábola do semeador. O que significa aquela parábola? Perguntaram a Jesus. Ele falou: não, o semeador que sai a semear, a palavra, a semente é a palavra, a terra assim é o coração assim, a terra assim é a pessoa assim, a terra assim é a pessoa assim, e tal, e tal, e tal. Jesus explicou. Ora, se Jesus já deu a explicação da parábola, eu tenho necessidade de procurar outra significado além daquilo que o próprio Jesus já explicou? Tem parábolas que Jesus não explicou, e aí você vai ter que interpretá-la. Mas se Jesus já disse, isso é isso, isso é isso, isso é isso, isso é isso, eu vou ficar aqui, irmão, na verdade não era só aquilo não, hein? Tinha outra coisa que Jesus não disse, e eu sei, eu vou te dizer. Pelo amor de Deus, irmão. Se Jesus falou o que é, aquilo ali acabou. Se ele não falou, aí você então vai trabalhar o assunto. Você acha que não tem? Tem.
Tem gente que está escrito assim, mas Deus falou isso, mas na verdade o que Deus queria dizer... Aí Deus, como é que é o negócio? Eu não queria dizer aquilo, eu queria dizer outra coisa. O que eu queria dizer, rapaz? Tem um cidadão que sabe mais do que Deus, o que Deus queria de fato falar. Tem uns que falam assim, isso é petulância, arrogância, mas tem. E quarto lugar, compare os ensinamentos apresentados na parábola com todo o contexto das Escrituras. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque aí você não pode encontrar contradição na hora que interpretar uma parábola com o todo das Escrituras. As Escrituras não se contradizem. Então, se você está trabalhando, interpretando uma parábola, e você vai por um caminho, você pegou uma estrada, porque é um caminho, é uma estrada, a interpretação bíblica. Se você pegou um caminho que você viu que ele está entrando em contradição com a Bíblia, você pegou o caminho errado. Não é a parábola que está errada, você foi pelo caminho errado. É bom que seu carro tenha marcha ré, você volta, começa tudo de novo. Porque não pode contradizer a Bíblia. Não tem eu estou entendendo errado. Vamos começar tudo de novo. Tenha sempre isso em mente. A mensagem que Jesus está transmitindo através das parábolas realça, reforça, dá mais força àquilo que a Bíblia toda já vem dizendo e não traz qualquer contradição. Tendo falado isso sobre as parábolas, vamos falar agora profecia. Esse aqui é o mais difícil, viu? O mais difícil da Bíblia é profecia. Do grego profeteia. É um discurso que emana da inspiração divina, que declara os propósitos de Deus, seja pela reprovação, a demoestação do iníquo, ou para o conforto do aflito, ou para revelar coisas escondidas, especialmente pelo prenunciar dos eventos futuros. Profecia nas Escrituras pode ser definida como inspirada declaração da vontade e propósitos divinos. Algumas vezes os profetas da Bíblia predisseram acontecimentos que iriam ocorrer no futuro. Outras vezes disseram ou proclamaram a vontade de Deus para os seus dias. Ambos os tipos de declarações feitas pelos profetas eram importantes. As passagens proféticas podem ser interpretadas literalmente, assim como são as conhecidas passagens didáticas da Bíblia. Aliás, isso aqui é uma pergunta, É uma pergunta. As passagens, que contêm texto profético, podem ser interpretadas literalmente, da mesma forma como passagens de ensinamento didático da Bíblia? Melhorar a pergunta: pode-se entender as profecias de Ezequiel da mesma maneira que se entende o Sermão da Montanha? Você vai usar o mesmo método de interpretação de uma profecia de Ezequiel que você usa para interpretar a mensagem de Jesus no Sermão da Montanha? É claro que não. Profecia é diferente. Profecia tem elementos próprios, particulares a ela, que precisamos ter cuidado. É onde mais se tropeça, é onde mais se dá margem para erros, heresias, interpretações equivocadas, quando se trata de profecia. Ezequiel, é claro que é bem mais difícil de interpretar. Profecias que predizem acontecimentos futuros é de interpretação mais difícil devido ao uso de linguagem figurada. Sempre complicado quando você está diante de uma profecia que trata de linguagem figurada. Por exemplo, as profecias de Daniel, usando linguagem figurada, falando dos reinos. Está lá um leão com asa, daqui a pouco não é mais um leão com asa, agora é um leopardo.
Depois do leopardo vem um urso, ou ao contrário, vem o urso, depois o leopardo, depois uma grande besta, um animal feroz. O que é isso? O que ele está falando? Urso com costela na boca, leão com asa. Do que ele está falando? Ele está falando de reinos. Mas como é que você sabe disso? Olha, a gente consegue hoje com facilidade interpretar, porque quando Daniel profetizou, era futuro. Mas hoje, quando nós estamos interpretando, já é passado, já se cumpriu. E as profecias que ainda não se cumpriram? Aí começa, será que é assim, é por aí? Quem é que está com a verdade? Não sei, tem que esperar cumprir para saber. Então, inclusive isso aqui, colocar agora. É claro que quando uma profecia já se cumpriu, a sua interpretação está na própria Bíblia. A compreensão torna-se fácil. Exemplo disto é o sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro citou o salmo profético e mostrou pela unção do Espírito Santo que o salmo havia se cumprido em Jesus Cristo. Então, Pedro já interpretou a profecia, tranquilo, já está interpretado, já é passado. Mas quando ainda não se cumpriu, quando as profecias não interpretadas nas Escrituras, como é que faz? São as mais difíceis de interpretar. E os estudiosos do assunto têm opiniões as mais variadas para isto, dentre as quais se destacam as seguintes. Primeiro, os profetas muitas vezes tinham visões de acontecimentos futuros, isso é, eles tinham de Deus a imagem mental desses acontecimentos. Eles viam o acontecimento futuro, eles tinham aquela visão de Deus, mas os detalhes, as nuances, os pormenores, eles não tinham e não registraram nas Escrituras. E aí tem a complexidade. Esse aqui, deixa eu ver se eu falei aqui na frente, só para lembrar. Esse aqui é o elemento tempo, vou falar depois. O segundo, o volume de material profético nas Escrituras requer anos de estudos específicos para ser levantado. Além dos 17 últimos livros do Antigo Testamento, há profecias nos Salmos, nos Evangelhos e em não poucas epístolas. Terceiro, o elemento tempo na profecia geralmente é indefinido. A sequência de acontecimentos pode ser dada, mas o tempo do cumprimento e a duração do tempo entre os acontecimentos geralmente são ocultos. Esse aqui tem um exemplo clássico nas Escrituras. Nós vamos olhar aqui agora, que é a interpretação que Jesus dá do texto de Isaías 61, versículo 1 e 2, quando Jesus vai ler este texto na sinagoga em Nazaré. Você abre aí em Lucas capítulo 4. Evangelho de Lucas capítulo 4. Jesus vai visitar lá, fazer uma visita na sinagoga da cidade onde ele cresceu, onde ele foi criado, cidade de Nazaré. Vamos pegar aqui para a gente contextualizar, vamos pegar a partir do versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se aos olhos de todos na sinagoga, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele.
Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Vamos entender aqui. Jesus chegou lá na sinagoga de Nazaré. Naquela época, a Bíblia deles era o Antigo Testamento. O Novo Testamento, é claro que não tinha. Não era livro, eram rolos. E os rolos eram grandes. As pessoas não iam para a sinagoga, né, como quem vai para a igreja, trazendo a Bíblia debaixo do braço, o rolo. Não. Seria necessário ir com carroça levando os rolos, para poder cada um levar. Os rolos ficavam na sinagoga. Jesus chegou na sinagoga naquele dia, como convidado. Ele foi convidado para dar a palavra aos que estavam presentes. E o texto diz assim: foi-lhe dado o rolo, tá? O livro, mas era o rolo do profeta Isaías. Olha que ele nem escolheu o livro que ele ia pregar, deram para ele, ó, a mensagem está com você e está aqui o rolo de Isaías. Deram a ele o rolo de Isaías. Ele literalmente, agora não é figurado, é literal, desenrolou o rolo, só que não é figurado, é literal, e achou o lugar em que estava escrito. Ele achou que lugar? Achou Isaías 61. Para nós, aqui dentro da organização entre capítulos e versículos da nossa Bíblia, é o capítulo 61 de Isaías. O que ele achou aqui? Aí ele começou a ler. Está aqui Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas mansos, enviou-me a restaurar os contritos de corações, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Versículo 2, do 61 de Isaías: apregoar o ano aceitável do Senhor. Estou no versículo 2 de Isaías ainda, e diz assim: é o dia da vingança do nosso Deus. Depois prossegue: consolar todos os que choram, e por aí vai. Mas essa parte aqui, ó, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Quando Jesus abriu o rolo, ele chegou na parte: apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele não continuou o versículo. O texto diz assim: ele cerrou o livro, o rolo, no meio do versículo. No meio do versículo. Para nós, hoje dividido por versículo, mas ele parou no meio, fechou, enrolou o rolo, entregou para o ministro, sentou na cadeira e disse: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos o que eu acabei de ler. Agora perceba, ele parou na metade, porque o cumprimento da profecia naquele dia foi só até ali. A segunda parte da profecia, porque diz assim: anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança, grande tribulação do nosso Deus. Jesus disse: hoje está se cumprindo essa parte, eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor. A outra parte ainda não se cumpriu, vai se cumprir, o dia da vingança do nosso Deus. Mas você está estudando a Bíblia como eu, está lá o versículo. Como é que você vai saber que o versículo se cumpre a metade dele em um período e a outra metade quase 2000 anos depois? Já estamos aí a 2000 anos depois. Olha o intervalo em um versículo no meio. Ou como é que profecia é difícil? Jesus, é claro, ele sabe, ele parou no meio e disse: hoje se cumpriu essa parte, a outra ainda vai se cumprir. Então depois que já se cumpriu, é fácil para nós interpretarmos. Antes, tem detalhes, né? Tem, como eu disse aqui, nuances da profecia que são muito complexas. Vamos. Quarto ponto nas profecias é sempre observarmos que Jesus é o tema central. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11, dá a perspectiva correta da profecia. Jesus é o centro de toda ela. O último capítulo do último livro da Bíblia mostra Jesus como a origem de toda a profecia das Escrituras. Portanto, toda a profecia das Escrituras deve ser vista como o Espírito de Jesus dando-nos rumos e pistas
ao longo da jornada, ajudando-nos a entender que fazemos parte do plano divino, que terá sua conclusão de forma triunfal. Apesar das dificuldades que cercam a interpretação da profecia, ela não deve ser desprezada, pois se constitui numa fonte de permanente estímulo à fé do crente. Fazemos parte do programa divino que está sendo executado por Jesus. Toda a profecia deve ser entendida à luz deste princípio. Vou falar só da poesia agora, e o restante a gente deixa para a próxima semana. O tipo, o símbolo e assim sucessivamente. Vamos falar da poesia. Poesia. A poesia está espalhada por toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Êxodo capítulo 5 registra os belos cânticos de Moisés e Miriam. Lucas 1 registra o cântico de louvor de Maria e a profecia de Zacarias, ambos em forma de poesia. Mas é no livro dos Salmos que está registrado todo o lirismo da poesia bíblica hebraica. Alguns aspectos da poesia hebraica. Primeiro, a poesia hebraica não possui rima, não está preocupado com rima, com rimar a primeira linha com a segunda, a terceira com a quarta, ou alternada, primeira com terceira, segunda com quarta, ou tem outra alternada ainda, que a primeira é com a quarta, a segunda e terceira que rima. Se as formas aí métricas da poesia, como nós conhecemos, e aqui o poeta está ali, mas na poesia hebraica isso não existe. Eu não tenho a preocupação com a rima. A preocupação na poesia hebraica são outras. Por exemplo, a extensão dos versos não é levada em conta, pelo fato da poesia hebraica estar construída em torno de um padrão de pensamento básico. O escritor tem grande liberdade na estruturação de cada verso. Muito do estilo da poesia hebraica advém do paralelismo literário, no sentido em que é usada aqui a palavra paralelo, se refere à relação de sentido vista entre cada dois versos ou linhas da poesia. 3 tipos de paralelismo são usados na poesia hebraica. São eles: primeiro, paralelismo sinonímico, ou tem a ver com sinônimo. O paralelismo sinonímico indica que a segunda linha do poema repete a verdade da primeira com palavras parecidas, sinônimas. Exemplo: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Aí vem a segunda linha: o mundo e aqueles que nele habitam. Aqui está uma forma de poesia hebraica, sinonímica, aonde a segunda linha reforça com palavras sinônimas aquilo que foi dito na primeira. Um outro paralelismo, ao invés do sinonímico, antitético, tem a ver com o antônimo, o contrário, a antítese. Paralelismo antitético sugere contraste. A segunda linha do poema contrasta com a primeira. Exemplo: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso aqui é uma outra forma de poesia, é a antitética. O paralelismo, aliás. Terceiro paralelismo é o sintético. É quando a segunda linha do poema acrescenta alguma coisa à primeira. Exemplo: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Aí você tem a segunda linha que acrescenta, reforça, endossa: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Portanto, na poesia hebraica predominam sentimentos, pensamentos e emoções, geralmente escrita na primeira pessoa do singular, eu, e lida com a experiência pessoal. O autor junta fatos concretos, experiências reais, com a linguagem figurada para trazer imagens visíveis à mente dos leitores. Pois bem, vamos encerrar aqui, a nossa hora esgotou. Semana que vem a gente conclui esta parte da hermenêutica e na semana que vem a gente já começa a introduzir o assunto da homilética. A primeira parte tem a ver com o trabalho do pregador,
a sós com a palavra. A segunda parte é ele diante do público, expondo a palavra. E aí o problema é justamente esse, que entre a palavra e o povo está o pregador. Se fosse direto para o povo era pura, mas passa pelo pregador, então o pregador tem que ter muito cuidado. Mas semana que vem a gente já vai começar a falar desse assunto, se Deus permitir, estaremos de volta. Vamos ficar de pé para orar, fazer um convite a quem desejar. Ontem eu comecei uma sequência de estudos escatológicos aqui próximo, Assembleia de Deus Ministério Ágape, aqui em Santa Rita mesmo. Comecei ontem, são 3 terças-feiras. Ontem foi a primeira, então a próxima terça e a seguinte estaremos lá falando um pouquinho sobre a escatologia bíblica. Se você não tem compromisso na terça-feira, quiser estar lá conosco, estudando um pouco mais a escatologia, está convidado. Depois aí a gente explica mais ou menos onde fica, dá o endereço, mas para quem conhece a igreja presidida pelo pastor Genesi, Assembleia de Deus, Ministério Ágape. Oremos. Deus Santo, Pai de bondade, graça e misericórdia, a Ti rendemos louvor, adoração. Obrigado por mais uma aula concluída, mais uma etapa que avançamos ao término desta aula. Te agradeço pela vida de cada um dos irmãos, cada aluno. Peço a Tua proteção sobre livrando-nos de todo mal. Continue conosco, Senhor, dando-nos o restante de semana abençoado. A Tua presença, vigilantes, fazendo o Teu querer e estando em todo o tempo preparado para o encontro com o Teu amado Filho, que breve virá nos buscar. Apresentamos a Ti a nossa oração, convictos de que nos ouve e de que nos atenderá. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima quarta, se assim o Senhor nos permitir.